Muito bem, minha gente, você está participando do momento Palavra do Evangelista com o evangelista João Bosco de Lima, que dirige a Igreja de Cristo na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Como está muita gente, as igrejas estão trabalhando em sistema online, a gente também está nesses dias obedecendo aí a determinação da Justiça para fazer a quarentena. Estamos dando a nossa contribuição para a saúde pública. Enquanto isso, você que está nos ouvindo pode ser um contribuinte desta obra, enviando a sua oferta, o seu dízimo para esse endereço, para essa conta que está aí, agência 1008 dígito 1, a conta corrente 46485 dígito 6 e no nome de João Bosco de Lima Filho. E você envia, se quiser você pode mandar o seu WhatsApp, mandando o comprovante para a gente dar entrada no relatório, viu? Tudo aqui vai para relatório, é prestado conta com a igreja. Continue ajudando a obra de Deus. Eu tenho uma notícia boa para os ouvintes do programa Voz Evangélica aqui em Catolé do Rocha. Ontem a gente esteve comunicando, estávamos chegando ao final do nosso programa, porque alguns patrocinadores, por conta dessa crise, haviam encerrado a sua contribuição. Mas hoje, durante o programa final, a gente estava anunciando o encerramento do programa, e algumas pessoas que nos assistiam, que são amigos que eu conheço lá de São Paulo, o pessoal da Tideli, resolveram nos ajudar. Eu quero mandar um abraço aí ao Humberto Alves, ao Eduardo Lucas, o Francisco, o Fernando Salles e também ao Flávio. Muito obrigado aos meninos aí da Tideli, que nos dão condições agora de a gente continuar com o programa Voz Evangélica. Muito obrigado, Deus abençoe, e a gente continua firme, levando a mensagem de Deus a muitos corações. Mandando um abraço aí para o Eric Rocha, também da cidade de Catu, na Bahia. A irmã Maria Cleide, aqui de Catolé do Rocha. Doutor Heraldo Leite, aqui de Catolé do Rocha. Paulo Alencar e Marilene também estão conosco. Vão compartilhando aí, pessoal, e convidando mais pessoas para estarem conosco. Daqui a pouco a gente vai estar ministrando a palavra de Deus. Se você quiser pedir oração, é só digitar aí embaixo ou mandar o WhatsApp para esse númerozinho que está aqui na tela, viu? É o 9833 4804, código de área da Paraíba. Esse é meu WhatsApp particular. Ou então pedir oração e dedicar o hino a quem você quer bem, nós teremos todo o prazer de atendê-lo. Vamos ouvir com Alice Maciel o hino intitulado Sua Presença. Vamos cantar, vamos adorar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que é fumé que ele vai aquecer. Só a sua presença lhe fará acender. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, seja para um parceiro. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar.
Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Igreja de Cristo. Ele é médico sem enfermidade, Ele sara se é depressão, Ele usa unção. Se o problema é porta, Ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Receba! Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, Ele sara se é depressão, Ele usa unção. Se o problema é porta, Ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Olha, minha gente, nós chegamos ao momento da palavra do evangelista. Eu quero mandar um abraço ainda para o diácono João Daniel de Souza, da cidade de Sorriso, aqui na Paraíba, cidade de Souza. O Alex Silva, da cidade de Passa e Fica, está dizendo um abraço. O João Daniel está dizendo a paz do Senhor. A irmã Rose Dantas, aqui de Catolé do Rocha, dizendo graça e paz. Quem mais? O Adjarles Brasil, lá da comunidade de Santa Rosa, em Apudi, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Olha, nós vamos à ministração da palavra nesse momento, e eu quero convidar você para estar meditando conosco.
No capítulo de número 34, do segundo livro de Crônicas, conta a história do reinado de Josias. Josias foi o rei de Judá que reinou após Amon. Ele era neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Eu ministrei na rádio hoje pela manhã, hoje à tarde, sobre o episódio de Ezequias com Senaqueribe. Ele era bisneto de um homem crente, um homem que temia a Deus, mas era neto de do rei mais ímpio que Judá conheceu. Manassés, o seu avô, reinou durante 55 anos em Jerusalém, e ele apagou o nome de Deus de toda a nação. A Bíblia diz que ele andou em todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e se ainda não fosse pouco, ele ofereceu o seu filho a Moloque, um deus pagão da sua época, e afastou o povo ao extremo. Ele sacrificava nos altos, debaixo de toda árvore frondosa. Tudo quanto é tipo de idolatria e de feitiçaria. A Bíblia diz que ele era agoureiro, adivinhava pelas nuvens, tratava com médios, tratava com bruxos, com macumbeiros. Toda sorte de desgraça que você puder imaginar, Manassés estava envolvido. Ele reinou durante 55 anos e tudo quanto ele fez durante a vida foi procurar afastar o povo de Judá, os judeus, da presença de Deus. E ele fez isso até construir um altar a Baal ao lado do altar do Senhor. Ele desmontou de Jerusalém, ele desmontou todo aquele o local de adoração, de culto que havia no templo. Ele, após a sua morte, o seu filho Amon reinou por mais 2 anos, e a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de seu pai. Então essa era a nação que Josias, com apenas 8 anos de idade, começou a reinar. Uma nação desviada, afastada de Deus, debaixo da ira de Deus, destinada ao cativeiro, como Deus já havia profetizado que a nação ia terminar no cativeiro. Nós aprendemos com essas coisas em que muitas das desgraças e das misérias que são lançadas sobre uma nação é decorrente da vida de desobediência, desde o maior ao menor. A ira de Deus tem caído incessantemente sobre os moradores da terra por causa dos seus pecados. A santidade de Deus não admite os pecados da humanidade em nenhuma instância do seu ser. Não se engane. Deus não se acostuma com os nossos pecados. Deus não os tolera, antes ele abomina e odeia toda e qualquer forma de pecado. Porque toda e qualquer forma de pecado incide em desobediência, rebelião contra Deus, que estabeleceu um padrão moral para que a criatura humana pudesse viver debaixo das suas ordenanças. Então, sendo assim, ele assume uma nação que está em total risco de ser destruída. Deus já havia advertido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A questão de pecado tem solução em relação a Deus. E os efeitos dele podem ser neutralizados a partir do começar a fazer coisas corretas. A Bíblia diz que com 8 anos Josias assumiu o reino, e 8 anos depois, ele estava com 16 anos de idade, a Bíblia registra que ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. O interessante é que Davi fazia parte da linhagem dele já muito atrás, no começo da linhagem praticamente. E a referência que a Bíblia dá para ele não era o Deus que serviu a seu pai Amon ou a seu avô Manassés, mas ele fala de uma referência de fé. Então Josias assume a linhagem
de fé que Davi tinha, não somente a linhagem sanguínea. Então ele começa a buscar e a adorar ao Deus de Davi, seu pai. Esse processo de busca, de conhecimento, de amadurecimento, de estar diante da presença de Deus, duraram 4 anos. 4 anos após, ele agora estava pronto para mostrar à terra, ao seu povo, como era que se buscava a Deus. Primeiro ele aprendeu a buscar a Deus. Depois ele passou um período de 6 anos. Ele passou 6 anos, passou 4 anos buscando a Deus, aprendeu o caminho da presença de Deus. Depois passou 6 anos purificando a terra. Ele sai por toda Judá, por todo o reino, quebrando os ídolos, os altos, desmanchando os locais de adoração a outros deuses, mostrando, convocando a todo Israel a buscar a presença de Deus para o salvamento nacional de toda a nação. Depois de 6 anos de ensinar o povo, mais 4 anos ele mesmo aprendendo, já se passaram 10 anos. 10 anos depois, ele já com 26 anos, ele vai e começa a restaurar o templo. Quando ele está restaurando o templo, porque era símbolo da vida religiosa nacional. Ninguém vive sem uma aproximação com Deus, assim uma aproximação entre você e Deus. Segundo, não dá para viver uma aproximação entre você e Deus se você não tiver condição de influenciar coletivamente as pessoas que estão no seu convívio. Ele começa a influenciar toda a nação começa a se voltar para Deus. E terceiro, havia um lugar físico aonde o povo se congregava, se reunia para adorar o nome do Senhor, que naquela época o templo era a representação da própria presença de Deus no meio da nação. A arca, o templo, o sacrifício, todas as coisas que faziam parte do ofício sacerdotal e espiritual da nação estava voltado, começando a partir do templo. Então ele manda que restaurasse o templo. Mas tinha uma coisa que Josias ainda não sabia. E tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu imagino que isso seja o início de uma renovação espiritual para a nossa nação. As coisas que Deus havia determinado que viria sobre Jerusalém ainda estava de pé, porque ainda faltava o mais importante. Josias havia restaurado a vida religiosa do povo, mas me parece que era uma coisa meio que estereótica. Às vezes a gente tem o povo, a gente tem o sacerdote, a gente tem o comandante, a gente tem o prédio do templo, a gente tem toda esse pacote que envolve as coisas religiosas que a gente procura oferecer a Deus, mas muitas vezes falta alguma coisa. E Josias manda eles reparar o templo. E quando eles estavam reparando o templo, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias, olha que coisa engraçada, é o sacerdote que encontra. O sacerdote encontra o livro da lei que estava perdido. Essa é a chave de todas as coisas. O próprio sacerdote havia perdido o livro da lei. Então você imagina, se o sacerdote achou dentro dos escombros do templo o livro da lei que estava perdido, que ele era o responsável por ensinar o povo, você imagine a situação de ignorância em que o povo vivia. Então ele veio com o livro da lei e disse: eu achei um livro nos escombros, o livro da lei do Senhor, e entregou ao escrivão Safã. Safã leu o livro e levou ao rei e foi dar relatório da construção, da reforma do templo ao rei. E depois que ele entregou esse relatório ao rei, ele citou assim, como quem estivesse contando uma história a mais. O sacerdote Ilquias me entregou um livro aqui. Esse livro aqui, ele disse que é o livro da lei. E o rei tomou o livro e mandou ler. Menino, quando o rei terminou de ouvir o que estava escrito no livro da lei,
certamente ele passou naquele capítulo de Deuteronômio que fala das bênçãos e das maldições. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, o que estava escrito para acontecer com a nação. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e começa a chorar e lamentar e orar e jejuar e fica atordoado, perturbado com toda a sorte de pragas que estava destinada a vir sobre a nação, de punição sobre a nação por causa dos pecados da nação. Imediatamente ele entende que tudo aquilo que ele tinha feito durante 10 anos ainda era insuficiente, porque precisava do povo voltar à presença de Deus. Às vezes nós temos um templo bonito, nós temos uma grande quantidade de gente, nós temos uma liturgia religiosa, mas a palavra de Deus continua perdida. Se a palavra de Deus continua perdida em algum lugar do templo e não está aplicada em nossos corações, a gente vai continuar, apesar de ter toda a parafernália religiosa, continuar tendo uma vida de pecados e atraindo maldição sobre nossas vidas. Josias manda vir ler o livro da lei na presença de todo o povo. E quando todo o povo escuta o que estava para acontecer, eles se arrependem. A nação se arrepende. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma nação arrependida, uma cidade arrependida, uma igreja arrependida, ela pode mudar qualquer situação. Você nota na história de Nínive, quando Deus manda destruir Nínive, a menos que Nínive se convertesse. A mensagem era bem clara e bem simples: em 40 dias eu vou destruir a cidade, se arrependam. A Bíblia diz que desde o maior até o menor, todos se arrependeram em pano de saco e cinza. E como todos se arrependeram em pano de saco e cinza, Deus perdoou a cidade e não a destruiu naquele dia. Agora está Josias, o rei de Israel, com o coração quebrantado, por demais quebrantado, toda a nação quebrantada, ouvindo a palavra de Deus. É preciso que toda a nação escute a palavra de Deus, escute aquilo que Deus tem para nos dizer, porque muitas vezes a gente age como simples religiosos, a gente age de maneira religiosa. A gente tem até o templo, a gente tem aquelas nossas parafernálias religiosas, a gente tem os dias de cultos, mas a palavra não está residindo no coração. Naquele dia, Josias convoca o povo, a Bíblia diz, encostado a uma coluna, ele faz aliança entre o povo e Deus, de se voltarem para Deus, de obedecerem a sua palavra. E você vê no livro do segundo livro de Reis, a oração de confissão que Josias faz diante de Deus e perante o povo, a ponto de Deus dizer para o profeta: você não está vendo que Josias se humilha diante de mim, se arrepende em pano de saco e cinza? Você não está vendo que a nação está com o coração compungido, que eles estão se voltando? Diga, pois, a Josias que eu não enviarei o mal que tenho para enviar nos dias dele, e que ele vai morrer em paz, vai descer a sepultura em paz. Eu vou poupar a nação no tempo dele por causa do arrependimento, confissão, e porque ele está se voltando para a minha presença. Minha gente, nós podemos intervir muita coisa a partir de um arrependimento sincero, a partir de uma busca sincera da presença de Deus. Deus hoje está nos convocando, está nos chamando, está dizendo para nós que é tempo de arrependimento. Quando Salomão foi dedicar o templo, ele faz aquela oração extraordinária, e Deus disse: se eu tiver destinar em meu coração mandar peste ou praga, alguma praga sobre esta cidade, e o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, Deus está convocando a sua igreja a um período não de quarentena por causa de um vírus ameaçador, mas de quarentena por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, das vezes que a gente tem traído a confiança de Deus, da gente tem dado as costas a Deus e tem andado segundo os nossos pecados. Deus está chamando o seu povo para um arrependimento sincero, que gera desejo na alma, no coração, na vida, de buscar a presença de Deus, ou no templo, ou fora do templo, ou em casa, ou no cercado, ou na rua, ou aonde quer que a gente esteja, que o nosso coração esteja se arrependendo de todo e qualquer tipo de pecado, seja no pensar, no falar, no agir, seja na preguiça que a gente tem tido de ler a sua palavra, de se ajoelhar, não durante 2 minutos, 3 minutos, mas de gastar horas na presença dele, conversando com ele, buscando a face dele. Deus está chamando a igreja brasileira ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo para ficar frente a frente com ele, confessando os pecados, os mais ocultos e obscuros e escondidos que existam, lançar diante dele isso, como forma de arrependimento, e emendar os caminhos, resolvendo andar na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós podemos intervir nessa praga. A igreja do Senhor no país pode intervir nessa praga. Há muito pecado oculto. O povo não gasta mais tempo com Deus, só gasta tempo em expor a divisão e o ódio que há nos seus corações. Ninguém não gasta mais tempo a não ser com coisas triviais que não agradam a Deus. E o Senhor tem convocado o seu povo para buscar a sua face santa e benfazeja. Josias, o menino de 8 anos, neto do pior rei que Israel conseguiu, que já teve, que Jerusalém já teve, que Judá teve, filho de um dos piores reis, com 8 anos de idade, ele mudou a história da nação, porque resolveu buscar o Deus de Israel. É tempo de buscar. É tempo de buscar. Eu quero fazer uma oração especial hoje à noite com a igreja do Senhor, que está comigo online, com cada um de vocês. Não é tempo de a gente procurar culpado. O culpado somos nós mesmos. Nós temos orado pouco, temos vivido pouco o evangelho e temos estado pouco na presença de Deus. Eu quero que você, aí onde você está, ore comigo. Busque a presença do Senhor comigo agora. Senhor, nós estamos diante da sua presença, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, porque a sua presença vigorosa e viva está se fazendo sentir neste lugar. Senhor, nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados. A sua igreja confessa os seus pecados. Muitos deles é pecado da inércia. É pecado, Senhor, de quem se omite, da omissão, de quem não está fazendo o que deveria estar fazendo. Senhor, nos arrependemos de todos eles e lhe pedimos em nome de Jesus,
Sara a igreja brasileira, Senhor. Restaura no coração dos crentes o desejo sincero de buscar a sua face, de buscar a sua presença, de estar no seu altar, Senhor, vivendo conforme o seu evangelho, porque os dias são maus. Muitos estão com a fé fraquejante, com o coração dividido, com joelhos vacilantes, com mãos trêmulas diante da sua presença. Muitos estão com o coração dividido, Senhor, mas Tu estás chamando a sua igreja por intermédio desse pequeno alerta que faz uma ameaça invisível para o mundo inteiro. Enquanto o Senhor diz para a sua igreja: é tempo de orar, é tempo de buscar a minha face, é tempo de estar na minha presença. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Abençoe a igreja brasileira. Meu Deus, nesta noite, desperta os teus servos, que eles não durmam em paz hoje, enquanto não se prostrarem para conversar contigo durante um momento. Que eles não durmam em paz, Senhor, enquanto não dêem uma olhada na sua santa palavra, enquanto não perguntar a Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento. Sara a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino neste momento, para a glória de Deus. Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder. Todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida tu fizeste algo para me agradar? Não roubou e não matou e nem adulterou. O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente e ocupado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza, pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Que me faz nesse momento de ti me aproximar. Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder. Todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida tu fizeste algo para me agradar? Não roubou e não matou e nem adulterou. O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente e ocupado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria.
Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz neste momento de ti me aproximar. Eu sou teu rei, Aleluia, teu Criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. É isso aí, minha gente, estamos no momento Palavra do Evangelista. Você ouviu aí a palavra de Deus e a gente louva o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para a Apolionária Soares, lá da cidade de Angicos. Deus abençoe a irmã Apolionária e toda a sua família, irmão Benedito. A Vilma Costa, dizendo: hoje eu estou em Mossoró com minha filha. João Daniel dizendo: boa noite, pastor João Bosco, aqui aqui é a irmã Ana Cleide, esposa do diácono João. Um abraço, irmã Ana Cleide, para você e toda a sua família. Quem mais está aqui conosco? Gidel de Moraes, do site Sem Caraúbas. Alvani Fernandes. O Heraldo Leite está dizendo: um grande abraço para minha amiga Socorro Sá. O Mariton Menezes, lá de Apudi, dizendo glória a Deus. José Hilton. Ao Igna Costa, de Apudi. João Daniel dizendo: é verdade. Leoneide Monteiro, lá de Severiano Melo. Deus abençoe. Está dizendo que Deus nos abençoe. Maria do Socorro Sá, dizendo: Deus é bom o tempo todo. Pablo Fernandes, de Caraúbas. Adaltiva Alves. Pablo Fernandes dizendo glória a Deus. Emerson Pinheiro Queiroz, salvo engano é de Felipe Guerra. Aécio Leite, aqui de Catolé do Rocha. E a Sonária Fernandes, lá de Apudi. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A gente vai ouvir o último hino, esse na voz do cantor Osés de Paula, que tem como título Entrei no Templo. Vamos ouvir. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Igreja de Cristo. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter
pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Nós estamos chegando ao final deste momento Palavra do Evangelista. Amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui presente. Mas às 13 horas, aqui pelo Facebook, estaremos transmitindo o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo em Catolé do Rocha, através da Cidade FM, aqui em Catolé do Rocha 104,9, e pelo Facebook na página do evangelista João Bosco de Lima. E como já disse, às 20 horas amanhã a gente volta com mais um Momento Palavra do Evangelista. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus.